Olá, eu me chamo Pétala Betânia e vou falar sobre o desenvolvimento de um sensor capacitivo de inundações de baixo custo com integração SP32 e aplicativo móvel. Eu fui orientada pelo professor Edson Gesualdo. O problema de pesquisa envolve justamente que as populações mais carentes do Brasil elas estão concentradas nessas áreas de maior risco para enchentes e alagamentos. De acordo com o IBGE, 12 milhões de pessoas moram em favelas, em costas e várzeas, que são justamente essas áreas com maior tendência a alagarem. Além disso, no Brasil, os recursos públicos priorizam a resposta pós-desastre e não a prevenção. Então, aqui nós temos um mapa demonstrando justamente as enchentes que ocorreram em 2024 no Rio Grande do Sul. E, como pode ver, foram áreas bem extensas por um período de tempo muito longo, e isso demonstra justamente que os vulneráveis sofrem mais e recebem menos assistência. Então, o objetivo do sensor é justamente esse, né? Ser de baixo custo para medir o nível de água em tempo real para essas populações mais em situações mais vulneráveis, acionar automaticamente uma sirene nos níveis críticos para eles evacuarem imediatamente, além de integrar um aplicativo móvel com todas as funções e conectar a um site que concentra vídeos educativos e PDFs. Então, aqui para a metodologia do sensor é basicamente um sensor capacitivo, então nós vamos ter dois eletrodos concêntricos. O tubo externo é de alumínio, ele é o anodo, esse aqui, e o tubo interno, esse aqui, é o catodo, ele é de latão. Então, a gente vai ter uma variação de capacitância com a subida de água. A subida de água acontece por esses furos inferiores aqui, que são justamente para a entrada de água, e esses furos superiores aqui são para a entrada de ar. Então, a água vai agir como um dielétrico. Além disso, nós temos buchas de nylon para garantir que eles sejam concêntricos, não haja curto-circuito, e tudo isso vai ser convertido em frequência por um NE555. Essa frequência vai ser lida por um ESP32, que vai acionar um relé e disparar a sirene nos níveis críticos. Aqui nós temos justamente essa demonstração, os primeiros testes e cálculos feitos para pegar a capacitância mínima do ar resultaram em 54 picofards, e a capacitância submersa foi de 4.330 picofards por milímetro, que resulta em uma sensibilidade de 7,24 picofards por milímetro de subida de água. Então, aqui nós temos justamente a demonstração em uma protoboard desse circuito montado com o relé, com a sirene, com o NE555, com a SP32 e os demais componentes. Todos esses componentes que envolvem fios vão ser protegidos por uma carcaça externa, que é de cano PVC. E os materiais escolhidos, no caso o alumínio e o latão, foram escolhidos por oferecerem boa sensibilidade capacitiva, baixo custo, alta disponibilidade e fácil usinagem. Além disso, como a água atua como dielétrico, ela amplifica a variação de capacitância por milímetro de coluna justamente por serem esses dois materiais. E do ponto de vista mecânico, ambos suportam esforços típicos de chuvas intensas sem deformação. Aqui, por outro lado, nós temos uma tabela justamente comparando esse cenário de acúmulo de chuva. Então, considerando aquela sensibilidade de 7,24 picofards para cada milímetro de subida de água, foram definidos 3 níveis de alerta: o nível de atenção, de monitoramento e de evacuação. Todos eles estão ligados à porcentagem de quanto o sensor está submerso. O sensor tem 590 milímetros, então percebe-se que após 24 horas em um acúmulo de chuva extrema, nós temos que 540 milímetros do sensor vão estar submersos, dentre as outras comparações possíveis. Aqui nós temos o que se espera do sensor no futuro. Então, existem alguns desafios, como corrosão eletroquímica entre os metais, as variações de água que afetam a permissividade, a necessidade de calibração. Então, as propostas futuras são de painéis solares para autonomia, tratamentos anticorrosão e implementação de modelos preditivos que combinem dados de chuva e justamente formem uma rede de sensores para estimar o tempo até o alagamento. Então, aqui nós temos a metodologia do app. O app foi feito em JavaScript e Reactive Native. Aqui nós temos como ele funciona, a interface dele. Então, ele tem a parte do clima, ele tem a parte que leva ao site, que eu vou falar agora. Leva ao site, que tem vídeos, tem PDFs explicativos e tem também a parte de rota de fuga. Então, ele triangula a localização do usuário, cria uma rota de fuga baseado no mapa que está lá dentro do aplicativo. Além disso, nós temos aqui os contato direto com as autoridades necessárias. Além disso, nós temos aqui a interface do site, né? Como foi dito, ele tem vídeos educativos sobre alagamentos, sobre primeiros socorros, o que se fazer. Pode ser acessado através desse link e ele é integrado ao app, então ele abre automaticamente no navegador interno do aplicativo. Então, as principais contribuições são a entrega dessa solução integrada entre sensor eletrônico, aplicativo, site educativo, de baixo custo, robusto, adequado para essas comunidades carentes, e a escalabilidade para utilizar como uma rede de sensor e mitigar
justamente essas tragédias. Obrigada!